A paz do Senhor, seja bem-vindo, gente. Está começando mais uma leitura. Isso, nós vamos ler Apocalipse. Vamos ler então? Capítulo 1 de Apocalipse está escrito assim: Revelação de Jesus Cristo sobre acontecimentos que em breve devem acontecer. Deus permitiu que numa visão ele revelasse essas coisas aos seus servos. Ele enviou um anjo do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo por escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo, e tudo que ele ouviu. Feliz, abençoado, né? É aquele que lê as palavras dessa profecia. E feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Pois está próximo o tempo quando todas as coisas se cumprirão. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Hoje é a região da Turquia, né? Que tá falando aqui. A vocês graça e paz de Deus, aquele que é, aquele que era e que virá, e dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus, dele, e de Jesus Cristo, que revelam finalmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei de toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos remiu no seu reino. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja toda a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão de tristeza por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era, o que virá outra vez. Sou eu, João, irmão de vocês e companheiro nos sofrimentos por causa do Senhor. Quem lhes está escrevendo essa carta? Eu também tenho participado da perseverança que Jesus concede e nós participaremos do reino dele. Eu estava na ilha de Patmos, para onde tinha sido levado por causa da palavra de Deus. Olha só, João estava na ilha de Patmos por causa de quê? Da palavra de Deus. E por causa do que sabia a respeito de Jesus. Ele era uma testemunha, né? Um dos apóstolos. Era o dia do Senhor. E eu estava adorando e achei-me no Espírito, quando subitamente ouvi uma voz forte atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo: ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a de Esmirna, as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estavam 7 castiçais de ouro. E entre os castiçais achava-se alguém semelhante a um filho de homem, vestido de um manto comprido que chegava aos seus pés, e uma faixa de ouro ao redor do peito. O cabelo dele
era branco como a lã ou a neve, e os olhos eram labaredas de fogo. Os pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz ressoava como bronze, e a sua voz ressoava como o som de muitas águas. Ele segurava na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o rosto dele brilhava como a força do sol ao meio-dia. Quando eu o vi, caí aos pés dele como morto. Porém, ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ponha por escrito o que você acaba de ver e as coisas que acontecerão depois. Este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Aleluia, gente! Esse foi o primeiro capítulo de Apocalipse, né? E eu quero falar o que eu achei desse capítulo, né? Vamos extrair aqui. Então, um dos versículos que eu achei muito importante aqui foi quando João falou aqui que ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Né? E ele está falando aqui, ó, era o dia do Senhor e eu estava adorando e achei-me no espírito quando subitamente ouvi uma voz forte atrás de mim. Então, gente, tem que estar adorando, né? E se achar no espírito para ouvir a voz de Deus. Não é tão fácil assim, né? Tem que estar, olha, era o dia do Senhor e eu estava adorando e achei-me no espírito. E ouviu o quê? A voz, tá vendo? Olha só. E aí ele fala aqui, né? Ele fala aqui, o próprio Jesus, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, né? E ele falou, ponha tudo por escrito que você acaba de ver, as coisas que acontecerão depois. Gente, que lindo! Esse foi o livro, o primeiro capítulo de Apocalipse. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo tese nenhuma, não sou teóloga, estou aqui apenas para ler as cartas, né? E com a ajuda do Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, que nos dê a direção certa. Eu não estou apoiando que vai ter o arrebatamento ou que nós vamos passar pela grande tribulação. Até porque nós não sabemos. A única coisa que Jesus nos fala é para a gente estar preparado. Se vier o arrebatamento, amém, glória a Deus. Se tiver que passar pela grande tribulação, nós iremos passar, né? Então, não estou defendendo nada aqui, apenas estou lendo a carta. E que linda foi o primeiro, né? Foi o primeiro capítulo, que é a revelação de Jesus sobre os acontecimentos que em breve devem acontecer. Então, que Deus abençoe, e amanhã eu venho com o capítulo 2. E olha, se inscreva no meu canal do YouTube e na minha página. Tem um monte de louvor, tem livros, né? Tem leituras que a gente leu. Tem muita coisa boa, né? Testemunhos também. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.